Olá a todos, meu nome é Maurício Reis, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e Direitos Humanos aqui na Serra Gaúcha, e eu queria falar hoje rapidinho aqui sobre um tema que eu abordei numa coluna que eu tenho no jornal aqui de Garibaldi, Jornal Novo Tempo, que é o habeas corpus. Não é? Então é um conceito bem básico assim para quem está começando a estudar ou para quem tem interesse no direito, mas não é da área, enfim, para entender o que é o habeas corpus, não é? Então eu vou destacar aqui algumas funções só, até talvez no futuro a gente faça outros vídeos, aí escreva outros textos sobre esse tema. Então o habeas corpus ele é uma ação constitucional, não é mandamental, tem essa função primeira, não é, de garantia do direito fundamental à liberdade. Não é? Então o habeas corpus ele vai direta ou indiretamente proteger a liberdade, não é? Preponderantemente no processo penal, não é? Numa situação de uma persecução criminal aí do Estado, mas nem sempre, não é? Então vamos trabalhar rapidinho duas noções bem breves do habeas corpus. Primeiro, o habeas corpus vai ter o fim de garantir a liberdade diretamente, né? Na medida em que ele vai agir sobre prisões ilegais, não é? Então toda vez que o Estado praticar uma prisão ilegal ou que um particular de alguma forma prender uma pessoa ilegalmente, o habeas corpus ele pode ser manejado, ele vai ser utilizado para isso, não é? Então se o sujeito foi preso indevidamente, né, preso em flagrante por tempo demais, preso preventivamente sem motivo, ou foi preso por um particular por qualquer motivo escuso, o habeas corpus ele é um remédio constitucional que permite que essa pessoa seja colocada em liberdade. Então, tendo uma prisão ilegal e ter impetrado habeas corpus, essa pessoa ela vai ter que ser colocada em liberdade. A outra função dele, não é, vamos colocar assim, dessa liberdade indireta, é dentro do processo penal ele garantir um justo processo. Talvez seja essa um pouco mais técnica. Não é? Inclusive anterior, quando a gente tem uma pessoa presa indevidamente, esse habeas corpus, e não só nesses casos, mas ali acho que vai ser mais utilizado, o habeas corpus permite que qualquer pessoa impetre ele. Não é? Pode ser impetrado por um advogado ou por qualquer pessoa do povo. O ideal é que tenha aí o patrocínio de um advogado, mas se não for possível, qualquer pessoa do povo pode impetrar. Ele não tem muitas formalidades. A outra função um pouco mais técnica, talvez não seja tão simples de se verificar essa impetração aí por qualquer do povo, mas é para garantia do justo processo penal. Então, por exemplo, se nós temos ali uma prova que foi obtida por meio ilícita, não é? Uma prova que foi negada, uma nulidade que foi arguida não foi reconhecida, não é? Será possível também nestes casos a interposição do habeas corpus para sanar esse vício, não é? Então, em última análise, o habeas corpus na proteção da liberdade, ele de certa forma ele vai impor um limite ao Estado, não é? Ele vai evitar o abuso do Estado, ele vai cercear os poderes de um Estado autoritário. Não é à toa que sempre que nós tivemos Estados autoritários, né, existe uma tendência de ou proibir ou cercear o alcance do habeas corpus, porque justamente ele limita o poder do Estado. E por fim, né, por limitar o poder do Estado, o habeas corpus também ele é um mecanismo para garantir o Estado democrático de direito, não é? Um processo penal democrático. Então, brevemente, né, nesse curto espaço de tempo, era isso que eu queria falar sobre o habeas corpus. Se alguém tiver aí uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, quer fazer qualquer comentário, só entrar em contato aí, né, e espero que a gente se veja na próxima. Até lá, um grande abraço.